arquitectura internacional, do Bauhaus, etc. E assim ele foi puxado mais e mais na linha direita, e quando os nacionalsocialistas começam, ele foi ele já era, antes disso, professor aqui na Universidade Técnica. Gessler. Gessler. Mas muito interessante, ele escreveu no início do último século livro, isso é o terceiro ponto, porque ele está interessante, livro sobre a construção das casas para venda. E por mim, a primeira publicação no último século que publicou o problema de casa social ou casa habitacional, com todos os aspectos que eram necessários, da tecnologia, do conforto, do financiamento, dos aspectos engenheiros, etc. Tudo que está num aspecto ou outro interessante, ele colocou e fez comentários muito interessantes. ¿Están entendiendo? Sí. Si no entienden algo, avisen, por favor. Mas por causa, ele só agora ele está redactado, como um arquiteto muito interessante que infelizmente caiu por causa do conflito com o movimento de arquitetura internacional, a exibição da construção internacional dos anos 80. Foi no ano 82, etc. Os primeiros grandes discursos começam e eu, pouco naivo, provavelmente, hoje em dia eu acho que faria isso pouco diferente, mas nesta época eu fui muito envolvido na discussão internacional sobre as diferentes culturas. Sim? E eu só perguntou, você só quer inventar arquitetos bem conhecidos na área internacional, sem saber que está importante por Berlim. Un resumen. Para que vas a invitar arquitectos que no conocen el tema de Berlín, para que resuelvan problemas que no conocen, de una manera como de repente... Imediatamente muito famoso professor de arquitetura histórico, Julius Posner, me acusou de fascismo. E isso eu não entendi nessa época, mas depois eu estudei, isso foi muito claro, porque ele imediatamente puxou nesta categoria. E eu só quero mencionar isso porque você vai ver, que eu vou depois explicar, por mim não existem soluções ou propostas que valem por todo mundo. Toda situação é diferente e, claro, existem elementos semelhantes ou você pode e tem que estudar outras cidades, etc. Isso é muito importante, mas se você entra na discussão que está necessário, que está possível, isso é uma outra coisa. Tá. Assim você fica aqui num ponto de interesse histórico que por a introdução de todo o tema provavelmente interessante. Hoje em dia esta casa é não mais uma casa de renda. No ano 87 foi o aniversário 750 do Berlim, 87, no grande. Em todas estas casas aqui moravam nesta época estudantes. Este foi quase também do ponto de vista físico, estas casas vivían estudiantes, grupos de estudantes. Residencia estudiantil. No, vivían aquí, no era residencia. Vivían aquí. Eu tinha amigos aqui na ¿Qué es casa. 80. Antes da caída. 85, etc. Foi na época quando muitas invasões Las casas ocupadas, o sea, cuando se hicieron las aconteceram porque
faltava nessa época muito lugar para habitar barato. Había escasez de vivienda Barato. Entonces, E invadían, estava, pero estaban abandonadas. Sí. Buena mano. estava ainda esta política baseado nesta polêmica fantástica do Hegemann no ano 30. Ele fez uma polêmica sobre a Steinerne Berlin. Sí, la Berlín de piedra. Que é um sistema só de ordem e de polícia, uma polêmica muito interessante e muito ¿Cómo era? importante. ¿Basada en qué era polémica? O sea, era de control sobre la ciudad, Ya. de cómo hay que desarrollar. ¿Quién la ciudad. proponía? Ya. Steinman. Este es el que yo te decía que es como el Haussmann berlinés. O sea, que es el que los ejes, Y él estaba con y el él crea la poder. polémica Con el poder. del Estaba en el poder. En el requiem. Não, ele era ligado com as representantes do Berlim, da Weimar Republik. De la República de Weimar. E assim, isso foi uma justificação das obras do Wagner e Taut, esses novos conjuntos habitacionais, etc. como la herradura, como Ele la acusou aqui sí. a todo o governo do século XIX que eles criavam a base para uma cidade anti-romana, mais ou menos. Uma O sea, política la muito polémica entre lo interessante. moderno y lo ecléctico. No, porque no era todavía lo moderno, sino él decía que las políticas que se estaban haciendo para la ciudad en el siglo XIX, que hoy en día es el paradigma en esa época, él crea la polémica de que no eran humanas. Y ahí aparecen las obras de Wagner, de Taut, que son las que yo les dije que sería importante que fueran a visitar. Ahí aparece como O una- conceito de segurança não era deste governo contra ele aqui criou esta política, não era conceito semelhante com Haussmann, era outro conceito, conceito de densificação e No era un concepto de seguridad. De control. de segurar no outro aspecto. Uma segurança de O sea, esta cosa- polícia e de feuerwehr. Sí, o sea, que cómo yo podía asegurar desde el punto de vista policíaco y desde mi punto de vista de los De bomberos, vigilancia. de Ya, una vigilancia casa y de seguridad, seguridad, Ya. una casa que funcionara y cómo podría funcionar eso. O sea, cuál es la tipología que haría posible que eso se pudiera Aspectos se asegurar introdujeran dentro en la y eso. diseño. Era sistema de controle muito mais moderno do que Haussmann. Haussmann ainda tinha a guerra na rua na cabeça, ampliar as ruas. Eles tinham outro sistema. Registração, controlar. Isso foi uma base no pensamento muito interessante para o nacionalsocialismo. Ja? Porque era el control, o sea, Ya. contabilizar, organizar. Controlar mais o individualismo e o pequeno grupo. Ja? Não controlar a guerra na rua. Ja? Ahora, ¿cuál es la contradicción con Haussmann? Haussmann es el que diseña París. Sí, pero él todo es en la calle, o sea, la calle. El ir a la control calle, de la la guerra en la calle, manifestaciones. aquí era el control del individuo. Aquí era el control del individuo. O sea, allá en París tenemos una ciudad controlada con grandes ejes para ver dónde están los disturbios y aquí los agarramos. Aquí es controlar Pero cada aquí elemento. someten a Saber cada exactamente uno. dónde están los pequeños grupos. Claro, que quiénes son someten los a que cada están ahí, uno y dónde lo los forman en pueden cerrar. pequeños grupos. Entonces, habían dos, Haussmann y ¿el nombre de este? Hegemann. Hegman, ok. ¿Este O sea, es de qué lado del muro? No, aquí todavía no había Aquí no había. El muro es en 63. pero estamos hablando del siglo XIX. Siglo O sea, XIX. planteamientos de urbanismo. Isso só ainda pouco informação aonde nós somos, que isso onde representa estamos. na ¿Dónde história. estamos? Exacto. Isso aqui era agora conceito que cria individualismo no cada. Foi uma Crear outra interpretação individualismo. deste esquema. Es propiedad horizontal. Claro, pero eso viene desde esta interpretación, aparece este nuevo esquema, Vale. que ya es una modalidad burguesa, no de la clase trabajadora, pues esta es la clase trabajadora. Ya, Y entonces, después se interpreta, Gessner interpreta eso, y porque los burgueses necesitaban estar en la ciudad
y nuevas tipologías que ya no eran la villa, sino que tuviesen más densidad para poder estar Claro, dentro de como la ciudad. edificios en conjunto, creando patios. Y por eso empieza a crear también esa idea. O sea, el de tema de la vivienda. vivienda. Claro, es que a nosotros nos concierne mucho porque ahorita nosotros estamos en Venezuela con una polémica muy fuerte con un programa de vivienda que se llama Misión Vivienda. ¿Cómo se diría eso en alemán? No sé, misión vivienda. Ja, mas do ponto de vista hoje, este conflito entre Bauhaus e Gessner, ou este tipo de arquiteto, era idiótica, ja? Porque no base eles dois queriam melhoramento das condições da vida, com diferentes medidas e diferentes imagens, ja? Mas no ponto de vista político era idiótico. Ja? Idiótico. Tonto. El confrontamiento político entre la Bauhaus y la escuela de Gessner porque lo que buscaban ambos bandos era un poquito como... Controlar. No, era resolver el problema de la habitación y crear unas nuevas tipologías que fueran dignas. Lo que pasa es que cada uno tenía un imaginario diferente, entonces el choque podría ser desde ahí, pero no desde lo político. O sea, entonces lo político fue lo que no, era innecesario. Agora vamos entrar você pode tem que saber que eu estudei paralelamente no meu arquitetura, também pouco filosofia, e depois nos anos 70 eu era muito ligado com a questão de novo instrumento de computador, etc. Fiz programação, etc. E assim com a lógica formal e todas essas questões metodologias filosóficas e por causa disso eu fui chamado ao lado dos meus trabalhos na Escola de Arte apoiar a criação do Instituto de Metodologia de Planejamento, etc. aqui na Universidade Técnica. Por 2 anos eu fiz lá todo o material, eu crio todo o material básico, etc. Assim, isso também parte de minha especialização, parte. E assim, por mim, no discurso atual, onde eu fico envolvido, é muito necessário esclarecer alguns pontos de entendimento básico, porque senão você sempre argumenta no outro mundo. Bom, por causa disso, eu penso provavelmente se isso for você pouco mais não entendável, você tem que avisar. Eu fiz aqui resumo em inglês. Assim você provavelmente pode repetir e pensar sobre isso fora de nossa conversa. São observações, eu acho, bem simples e bem claro, como o fato simples que uma cidade é ambiente artificial criado pelo homem. Isso é sempre resultado dos muitas ações, muitos projetos, muitos programas. Durante muito tempo, algumas cidades existem 2.000 anos, outras provavelmente só 100 anos, etc. Ou como essa cidade de ferro em Caracas, em Venezuela, como se chama essa... La oficina número, ¿cómo se llama? La de Ortega, que duró... Eu sempre esqueço isso. Ompu. Em Venezuela era criado, acho que nos anos 50, En los años 50 la de uma nova cidade para la produção de ferro. Ciudad Guayana. Satélite. Ciudad Bolívar y Ciudad La Guayana. Isso provavelmente 50 anos também existem cidades muito jovens, principalmente em China agora, etc. Bom, mas sempre você tem esta composição ou esta assemblagem dos diferentes elementos, das diferentes históricas,
por diferentes sentidos, con diferentes valores e tudo isso. Isso é primeiro facto que está muito interessante. Isso, se você reconhece isso é a base que não existe uma verdade global, que não pode existir uma verdade definitiva, que cada sociedade tem que elaborar sua própria verdade pela discussão, pela continuação de percepção, mas também com comparação. Eu acho que isso é exatamente o que você, como eu entendi, que vocês estão fazendo, a comparação ajuda ao reconhecimento do próprio contexto. Ja? Isso é muito importante, mas nesse sentido. Ja? Eu tenho aqui exemplo, dois exemplos. Nós fizemos uma grande exposição nos anos 80, se chamou Living in Cities, estudo comparativo nas 5 cidades em diferentes regiões culturais, com o sentido exatamente criar material para este discurso internacional. Isso com o aspecto de detectar que elementos da cidade eram ainda baseados na outra cultura e que são os conflitos entre o movimento, a globalização e esses conflitos locais. Só para indicar isso. Isso foi o pôster. Você conhece isso? Ja, da um die Ecke und dann links. Ja. Estas son las 5 ciudades. Quatro, aqui faltou Berlim, porque nós fizemos a primeira exposição em Berlim. Aleppo. Aleppo. Italia, ¿no? No, Aleppo é Síria. Síria. Ja. Banjul, África, Salvador, Brasil e Surabaya, Indonésia. E depois incluímos na exposição que viajou, isso você pode levar. Ja? Compartimos. Se você tem espaço no... Sí. Maravilla. Mira la iglesia que fuimos a ver ayer y que está tapada. Isso vamos pegar depois. Ok. Porque lá tem uma... que nós fizemos por todos estes, para comparação, de uma mesma maneira a desenhos sobre o desenvolvimento da cidade com elementos que eram durante uma época específica incluídos e também com texto. Isso fizemos por todas estas cidades e depois entramos num quarteirão tradicional para ver que transformação está acontecendo durante este proceso. Hicieron un análisis de cada ciudad. Sí, pero cada ciudad después se metieron en una zona y esa zona también la analizaron a ver cómo esos cambios afectaban esa zona. Mas nós tínhamos em cada exemplo uma universidade e uma equipe. Cada ciudad una fizemos universidad. só a discussão e a coleção. ¿Eso fue en qué año? En los 80. 82 até 84. Isso foi minha contribuição para esta exposição internacional de construção, para mostrar que é necessário hoje, nesta época já, para discutir internacionalmente. Ja? ¿Dónde fue la exposición? Aquí, en Berlín. Ja. Porque o argumento foi não é necessário criar uma arquitetura que está certo para todo mundo, não é necessário criar entendimento sobre as diferenças para ver que está usável e que tem que ser considerado bem no lugar. Por exemplo, a situação em Caracas, como eu que sei, esse pequeno, Caracas
também por causa da situação política, mas também por sua história, mas também por a situação social e econômica da sociedade, etc. Tem muitos aspectos, e também por causa da topografia geográfica. É um caso especial e você tem que detectar que está realmente necessário. Podem ser elementos que também existem em Itália ou lá em China, etc. Isso, em Colômbia. De qualquer coisa, mas importante refletir isso tudo em cima disso. Assim, a comparação permite ver todas as possibilidades, aspectos, mas o trabalho sempre por vocês, por mim, etc. E aonde eu ajo, eu tenho que estudar as condições e as diferentes possibilidades que são adequadas por a situação e o lugar. So, assim, isso uma metodologia, isso você pode levar dos últimos exemplos em inglês, né? Mas isso por a escola de você. Outro aspecto para a descrição e para a recepção é a polivalência dos todos elementos. A polivalência, a primeira vez eu fui confrontado foi um artigo do Christopher Alexander, mas ele ainda nesta época colocou a polivalência sempre entre uma hierarquia de entendimento, de processo. Eu, na estudos em Ásia, em África, eu detectei esta coisa bem simples, que está bem conhecido, mas que consequência tem isso? Foi minha pergunta, por meu entendimento, que o uso do espaço diferente no verão ou no inverno, ja, ou do uso dos objetos por diferentes sentidos e transformar elementos, como o grande exemplo do Picasso, isso foi por mim depois muito claro. Picasso ele fez uma escultura toro dos dois pesos de uma bicicleta. ¿Recuerdan ese momento? Él está haciendo una comparación ahorita y está tratando de dar el ejemplo de una obra de Picasso, que él hace la cara de un toro, que es muy famoso, con el asiento de una bicicleta y el manubrio de una bicicleta. ¿Saben cuál es? Y como usando elementos que tienen una connotación funcional muy específica, lo transforma para dar otro significado. Mas interessante na uma entrevista, ele falou assim, um pouco irônico, se eu não quero mais um toro, eu jogo isso fora no lixo, e provavelmente alguém está passando e detecta estes elementos de bicicleta ou pode montar isso numa reciclagem para uma nova bicicleta. Este comentário irônico chama a atenção sobre a possibilidade de ver coisas num diferente ponto de vista. Por exemplo, uma cadeira, vamos dizer, na teoria de desenho, você pode, qualquer elemento aqui de cadeira, descrever sobre o ponto de vista de produção, como foi produzido, a sustentabilidade, que material e com que custos de mão de obra, de material, etc. Mas você também pode escrever a cadeira pelo ponto de vista de uso. É confortável, posso sentar assim, ou posso sentar assim, etc. Mas também você pode descrever esta cadeira do ponto de vista de representação. Que ele está representado. Reír un poco para ver con Picasso cómo llegamos acá. Na arquitetura, no urbanismo, por causa disso, você tem sempre, não somente estes três, você tem mais um quadro muito importante, você tem
quatro basicamente categorias de descrição. Cada elemento é produto de produção, cada elemento é um elemento de uso, cada elemento é produto de representação. Como aqui é produto de maneira de construir com holz, de madeira, bricks, toda essa tecnologia, depois a transformação com heizung, com heating, com calefação. Mas também pode descrever como eu posso usar isso. É diferente hoje do que 50 anos atrás, etc. Também posso discutir isso do ponto de vista de que está isso representando. Ja? Mas eu também posso discutir isso como um elemento de ordenamento da cidade, divisão territorial e como qualquer regulamentos existem. Por exemplo, isso aqui foi transformado no ano 57. Tentei explicar essa história. O governo quis melhorar toda essa área e achou investidores que compravam muitas dessas casas aqui. E o governo deu muito dinheiro para o melhoramento no ponto de vista histórico. E assim existe uma interrupção de uma cultura estudantil, mas por eles não foi muito problema, porque Kreuzberg, etc., era abrido, e isso foi um novo espaço. Eles saíram sem conflito, mas aqui foi realizada uma grande mudança de propriedade. Então, um cambio de manos. So, assim, tudo isso foi criado na base com um sistema de financiamento para criar propriedade de piso. Mas aqui, neste caso, proprietário comprou 8. Alguns compravam só para o próprio uso, outros compravam só para investimento. E assim foi criada uma estrutura híbrida que está criando muitos problemas. Nós ficamos, infelizmente, em destes apartamentos do grande investor aqui, que tem muitos conflitos com os outros aqui. E conosco também. Mas ele tem todos os direitos no lado dele, com as novas leis de proteção de propriedade, etc. E assim, você pode ver, se você discuta isso sob o ponto de vista de regulamento, etc., é completamente outra coisa. Se você discute isso sobre o conforto e como está usado, aqui, que loucura, um apartamento com 200 metros quadrados tem só um pequeno banheiro. Isso também é um resultado de uma época, de outro tipo de uso deste outra dinâmica de uso. Nós, como nós gostamos muito também, convidar grupo aqui, usar esta sala, aqui foi cinema, tudo isso. Nós gostamos também usar o espaço que nós temos para as ações que nós queremos fazer. Una cosa. Un poquito para resumir desde ratito para acá. Él empezó con los conceptos también de la percepción y de la creación de las ciudades, y como el ejemplo de aquí de Berlín, o de esta manzana en particular, yendo de lo grande a lo pequeño a este salón. O sea, las comparaciones se están haciendo de cómo ha sido la ciudad a este mismo salón. Y él estaba antes diciendo que habían 5 maneras de ver un objeto. Y el objeto no solamente es el objeto de un objeto como una silla, sino también el objeto de un elemento en la ciudad. Tú lo puedes describir por su uso, lo puedes describir por su forma, lo puedes describir por el significado que tiene su representación, y también lo puedes describir
por cómo se construye, por cómo se produce, el material que tiene, cómo está hecho, tal. Pero también en el caso de las ciudades, por los reglamentos también que lo rigen. Si hay algunas regulaciones que rigen eso. Por ejemplo, este mesa es un poco pesado, mas es completamente flexible. ¿Sí? Puede ser quitar y ya. Y también puede ficar por mesa de escribir o también de discutir. El tema, yo creo que lo importante que le está dando esto es cómo uno debe percibir realmente lo que le rodea. O sea, independientemente que sea de la ciudad, o sea una silla, o sea una mesa, o de ahí vino el ejemplo de Picasso. Picasso irónicamente hizo esa obra y un articulista le dijo, bueno, pero esa estupidez de poner un maniobro de una bicicleta con un asiento, eso viene cualquiera y lo va a usar como una bicicleta, pero eso es una bicicleta, pero no es una bicicleta, es la cara de un toro. Entonces, lo mismo él acotó, sacó ese ejemplo para que nosotros entendamos un poco que esa cosa de la percepción y la transformación de lo que tú ves según lo que tú lo describes y según de cómo tú lo estás demostrando. Interpretando, pues, digamos. Como tú lo estás interpretando. Y ese elemento va desde una cosa tan pequeña como una mesa, como a la ciudad. Y en el caso nuestro, que estamos percibiendo la ciudad y por primera vez estamos aquí en la ciudad de Berlín, tenemos que tratar de ver los elementos por sus diferentes formas, porque en uno lo puedes describir por un uso, en otro por la percepción, en otro por una situación histórica o por un reglamento, y es muy, muy diferente la interpretación que tú puedes dar. Por ejemplo, ontem à noite, no pensamento que como vamos fazer isso, eu pensei 2 minutos, pegar isso na parede e usar isso para... Rayar como una tableta, como una pizarra. É possível, já aconteceu, sim, mas depois eu pensei, provavelmente com esses latinos é bem mais confortável ficar nesse confronto. Sí. Y yo creo que el tema es la percepción, pues, cómo tú percibes las cosas y qué significan. Un aspecto es toda la cuestión de complejidad, el proceso de diferentes elementos. Otro aspecto es el aspecto de polivalencia. Cada elemento da cidade pode ser interpretado de uma outra maneira, que existe. Isso acho que a grande challenge, a grande reto. Polivalencia es la reinterpretación de un elemento en diferentes formas. Okay, para a imaginação para o futuro. O términos que nós usamos é o potencial. Nós usamos a potencialidade para o futuro na base de diferentes aspectos. ¿Sí? Esta imaginação está sempre incluído não somente plano, mas também outros aspectos. Então, é assim, por exemplo, nas competições, nos anos 80, nessa época eu fiz alguns coisas um pouco extraordinário, ganhou alguns prêmios. Eu sempre crio cenários sobre o que vai ser o contexto, que vai pode acontecer, etc. Outro tipo de imaginação, de escrever, que pode ser, como isso pode ser, que vai isso criar, não somente como objeto físico solamente, não também como elemento de uma outra situação social e tudo isso. Assim, para mim, esses dois aspectos de complexidade e de transformação na base de estudo dos potenciais é aspecto muito importante. Todos isso sempre chama a atenção para mim, outros que também trabalham nesta linha, exatamente definir e estudar e refletir o ponto de vista, que nós vivemos numa situação que não está só unilinear ou
só tem uma verdade, você sempre tem que imaginar diferentes interesses, diferentes pontos de vista, etc. E isso acho que para o arquiteto, o urbanista, hoje uma grande tarefa exatamente criar esta maneira ou esta disciplina de trabalhar com isso. So, voltamos agora para Berlim. Eu só quis pouco explicar que muitas vezes as pessoas não entendem que eu estou falando, porque eu apresento isso assim, etc. Você vai provavelmente entender isso nada agora discutir um assunto teórico, mas como ele me chamou, eu não vou presentar estas ideas, No, además a mí me parece que es importante porque sobre todo cuando uno trata de entender Berlín, y creo que la conciencia de... Antes de eso, para resumir lo que dijo de último, ¿no? Las cosas importantes que estaba, esta introducción que hizo el profesor, poniendo como ejemplo la casa y todo lo que hablamos de los elementos, la manera de percibir las cosas, se concluye de que hay dos puntos importantes para hacer, y es a través del ver el potencial que tienen las cosas o los espacios, y a través de eso poder visualizar escenarios de ese potencial que uno está viendo ahí. O sea, ese problema lo convierte en un potencial, más que un problema, verlo como una... ¿Qué puede suceder en ese lugar? Y en base a eso se crean diferentes escenarios de... Bom, agora Berlim, eu já vejo que nós temos agora, que nosso tempo não está perdido. A primeira característica especial do Berlim está, não tem centro. Berlim tem a raiz de diferentes centros. Já o início do Berlim, dos primeiros mapas de Berlim, mostrou que eram duas cidades com diferentes nomes, Berlim e Colônia. Só eles eram dois irmãos do Kurfürst, Eran dos aristócratas. Assim existava castelo para os dois, mas duas diferentes cidades. E cada deles pode fazer, na ponto de vista da cidade que ele quer, nos dois lados do Spree. ¿Sí? Siempre hubo dos ciudades. Sí, esas eran dos ciudades. Eran dos, Antigamente, isso foi a origem. como Buda y Pest. Pode ser, Mas outro assunto que não está acontecendo aqui na mapa, porque está por esta época muito longe, o Köpenick, aqui em Spandau, Calle otra ciudad. ok. uma cidade Köpenick e a cidade Spandau já existavam. No, smettiamo. Já existavam antes destas duas cidades. Isso só manter na cabeça. Depois ¿De cuándo data ese mapa más o menos? Este anterior, Rainer, es hasta qué época? Ajá. Which year? ¿Qué año? 1600. Siglo XVII. Okay. Mas a primeira mencionada foi aqui no 1251, mas isso é o primeiro documento na mapa. El primer documento, pero desde ya, el siglo XIII, ya era así. Exatamente. Eso, yo estaba buscando este mapa. E assim, este castelo também foi criado bem mais tarde para o início de juntar isso. E isso foi no ano... Se hizo un castillo 100 anos mais tarde, isso foi uma cidade com um muro conjunto. ¿Dónde está la puerta de Brandenburgo? Isso aqui, aqui. Esses são esses. Para ver. Qué maravilla. Muy ¿Dónde está la importante puerta de Brandenburgo? Definir el tema de la circularidad a partir del O grande intervenção do Schinkel foi
del arquitecto Schindler. juntar esta línea aquí. Exacto, relacionar del libro, ¿no? Continuar aquí con y tapar el con río eso, después, ya, ¿no? ya. Este Ya, río ya, desapareció. ya, ya. No, ese río no desaparece. No, este es todo. Esta es la La isla de los museos. Esa es la isla de los Acá museos. está la isla de los museos acá. Es ese esta que triángulo. está aquí. Claro. Pero todo esto es la isla, pero le dicen la isla de los museos este pedazo. O sea Ya. que tenía 1, 2, 3 partes. Ja, más antiguamente so estes dois. Solo Eso los ya dos. fue, Eso fue construido artificialmente. ¿no? Fue una base do área de Castelo. Este es el etc. centro que une Ya. estas dos Ya, ya. cosas. ¿No? Bien. Bom. Unos conjuntos So. separados. Mas sem agora continuar pelo toda a Julia. Ahí viene la... Você pode ver, Berlim era isto, até 1920. Sim. No, okay. Isso foi criado em Berlim no 27 de abril de 1920. Sim, já existiam todas estas vilas como próprias comunidades. Eram incorporadas, porque isso foi completamente cheio e foi necessário, mas só em 1920. Porque já antes, eu achei aqui uma pequena. Em 1905 existavam todas esta rede de ferro, de ferroviária, também com a densidade de uso. Se assim você pode ver que 1905. sí, Y este centro que se conoce es la cabeza del perro. der Ring, der Annulo de S-Bahn, já existava, que era fora do Berlim, antes do... ¿Cómo se llama el arquitecto que hizo el ring? Que es el de la Sionskirche también, que era Schüler von Schink. Habe ich jetzt momentan nicht so richtig parat. Aber no, it's probably in English. It's very important that this ring was more or less created outside the boundary. Yeah. More or less, not completely. Cortado aqui in Wedding, cortado aqui no sul in Schöneberg, a little bit, and here Friedrichshain, and incorporando Charlottenburg, because this was the main extension area for the bourgeoisie. For the worker area was more in the east. Okay. And this has something to do with the wind, the principal wind, which is coming from west Wind? and Viento. wind. Yeah, so every time até hoje o clima aqui é mais do que aqui é melhor, inclusive aqui tem grandes áreas verde, etc. Y claro, que es interesante que eso lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? En la iglesia. O sea, que siempre hubo las dos, la burguesía como crece hacia abajo y como ese ring que lo diseñó el mismo personaje que construyó la Sionskirche donde empezamos, donde estamos allá en se construye fuera de los bordes, interessante pensando en la todos estes diferentes centros Mira el poco de centro que tiene. existem até hoje. Sim, alguns deles são quase centros como na cidade em Bochum ou Kassel, etc. Mas outros são bem pequenos. Interessante também que antes do 1920, quase entre o fim da guerra e este ato, muitas áreas construíam uma própria Rathaus. Sí, una alcaldía. O sea, cada uno de ellos tenía una alcaldía. Todas estas vidas eran completamente contra esta incorporación. Sí, ellos no querían, se construyeron la alcaldía para estar, como tener su propio poder, su propia autonomía y poder dentro de la ciudad. E por causa disso você tem muitos destes edifícios aqui em Berlim, em esses diferentes lugares,
desta época, ¿sí? Un poquinho Jugendstil, un poquinho... Secesión. Un poquinho, ya, exactamente. Y además unos bichos, bichos importantes. el de Park, cada uno de ellos Hizo su edificio para demostrar el poder y la autonomía de está la cada... alcaldía de Vicente, está la alcaldía de Pankow, está la alcaldía de... Isso uma coisa muito específica que com esta operação Berlim chegou numa população de 4.000. No 1870 esta parte do Berlim, wo habe ich denn das jetzt? Hier. Esta parte do Berlim tinha só 400.000 habitantes. Assim foi uma explosão, mas Berlim foi muito bem preparado com este esquema de S-Bahn e também metro, já existava. E criou muitos problemas de organização, mas a burocracia funcionou muito bem. E isso, de novo, um aspecto que a organização burocrática puxou exatamente esta expansão. Impulsou, exatamente. A população das diferentes vilas era completamente contrária. Mas isso foi também a base para os grandes anos 20 aqui em Berlim, porque isso foi uma época gloriosa da cidade. Gloriosa também do ponto de vista, também do ponto de vista da arquitetura, de reforma, de intelectual, de arte, etc. Mas assim você pode ver que esta expansão com esses instrumentos burocráticos e tecnológicos nesta época foi em favor do melhoramento da importância da cidade de Berlim. Mas no base muitas outras pessoas e habitantes eram contra no início. Depois Berlim era também toda a população celebrada. Mas isso, eu acho que se você entende este processamento, você pode entender que os nacionalsocialistas eles podem usar Berlim muito bem. Berlim era, de uma certa maneira, preparado para um poder central. Muito vamos dizer, muito reduzido, de uma maneira. Mas estas épocas nunca continuam até hoje. Sempre mais de 100 anos. Assim, você também pode ver na discussão que elementos que agora ajudam este governo também podem ser transformados. Não existe este relacionamento linear ou verdadeiro. Tudo pode ser virado. E isso é muito importante porque no discurso ideológico sempre isso fascismo, isso bourgeois, isso trabalhadista, todas as interpretações são muito perigosas porque se você entende esta multiplicidade ou polivalência, você pode discutir isso diferente. Y entenderlo de otra manera. Claro, chama atenção para a própria imaginação. Isso só quero chamar atenção pouco na base da história do Berlim, mas agora eu vou continuar pouco na situação mais recente. Berlin has different spatial structures. Only to give you example. So I have to think where. Hier. Não, hier. Infelizmente no artigo, hoje foi publicado este artigo, comentário pouco polêmico
nos anos 96 também foi publicado muito violenta discussão, mas aqui eu fiz na apresentação do artigo exemplo das estruturas físicas, só do físico, mas isso mostra também a heterogeneidade. Mas eu sei, você também pode ser mapas como isso do Caracas. Son diferentes estructuras de la ciudad, ¿no? Igualito, sí, no, y además la variedad, que no, o sea, no hay son diferentes. totalmente diferentes. O sea, esas son muestras de tejido. De Berlín, todas de Berlín. Todas de Berlín. Pero en Caracas sucede también lo Y mismo. probablemente no puedes reconocer ninguna ciudad. O sea, no puedes reconocer en ninguna de ellas, a no ser que conozcas la ciudad como la palma de tu mano, que eso es Berlín. Interesante, ¿no? Porque Claro, cada una es diferente. en Berlín no existe la topografía tan marcada como en nuestra. No, pero es que También en lo hay. Caracas, no, aquí no hay topografía, pero lo que es importante es entender que dentro de una estructura que todo el mundo cree homogénea, cuando haces las muestras del tejido, te encuentras con eso, Ya. con una variedad y una heterogeneidad inmensa. Aqui o segundo ponto. Sí, que Berlin es has different spatial structures. Las estructuras espaciales, lo diferentes que son. Não existe modelo. Interessante que depois da Segunda Guerra Sí, sí. Mira, la presentaste ahorita. existava a ideia criar novo modelo por todo Berlim. Eles fizeram uma competição internacional e aqui é o material que é uma coisa americana. Por exemplo, a ideia de loucura era sistema de viário, autopistas, cortar toda a cidade.